Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Amen. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavi dextera tuam. Amen. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Você já foi assombrado por uma pergunta no meio da noite? Um sussurro dos cantos mais escuros de sua alma que pergunta: existe uma linha que eu possa cruzar? Existe um pecado tão monstruoso, tão definitivo, que nem mesmo a infinita misericórdia de Deus pode lavar? Antes que ousemos buscar a resposta, quero que saiba que você não está sozinho nesta jornada espiritual. Se esta mesma pergunta já lhe causou um arrepio na espinha, convido-o a digitar Amém nos comentários abaixo e a inscrever-se em nosso canal. Seu engajamento cria uma comunidade de fé e eu imploro que fique comigo até o fim desta mensagem, porque a verdade que estamos prestes a descobrir não é o que você espera. É por esta mesma razão que eu, o Santo Papa Leão XIV, servo indigno da verdade eterna, estou diante de vós hoje. Não estou aqui como um juiz distante, mas como um pastor ferido pelos clamores silenciosos de almas que se sentem perdidas nas sombras de seu próprio passado. Meu coração treme com um medo que atravessa os séculos, um medo que se aninha profundamente em cada alma humana, o terror de ser irremediavelmente rejeitado por Deus. Falo-vos do abismo onde tantas almas se sentem perdidas, convencidas de que suas ações passadas as colocaram além do alcance da graça. Este tormento interior, este roer da consciência, não nasce da vaidade teológica. É uma ferida ancestral, um eco de uma queda que percorre toda a história da humanidade. Todos nós sentimos seu peso. Todos nós carregamos memórias que gostaríamos de enterrar para sempre. Portanto, o propósito de nossa meditação hoje não é mergulhá-lo no desespero, mas iluminar os cantos mais escuros do coração humano com a lâmpada inabalável do Santo Evangelho. Exploraremos a magnitude impressionante da misericórdia de Deus, mas também confrontaremos com coragem e honestidade a única realidade sobre a qual as Escrituras nos advertem: o pecado imperdoável. A verdade, meus amados filhos, sempre liberta, mesmo quando dói. E é somente esta verdade que pode nos levar de volta à comunhão com o Deus que não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Comecemos agora juntos este caminho sagrado. Começamos com uma pergunta que ecoa nas câmaras silenciosas do coração humano, uma pergunta que pode paralisar a alma de medo. Para entender a resposta, devemos primeiro ousar olhar para o abismo do qual a própria pergunta surge: a natureza do pecado. O Sagrado Magistério da Igreja nos ensina que o pecado é mais do que um simples erro ou uma violação de uma regra. Em sua essência, todo pecado é uma ruptura, é um afastar-se da luz de Deus, uma escolha consciente de entrar na sombra. É uma ferida infligida não apenas à lei sagrada de Deus, mas às nossas próprias almas. É por isso que parece um fardo tão pesado
uma corrente invisível que arrastamos ao longo de nossos dias. É o roer interior da consciência, a vergonha secreta de atos que tentamos enterrar sob camadas de esquecimento ou desculpas. Todos nós, sem exceção, em algum momento ou outro, sentimos esse peso. Carregamos memórias que preferiríamos enterrar para sempre, pecados que nos sussurraram em momentos de solidão, que somos indignos, que estamos manchados, que estamos fundamentalmente quebrados. Sucumbimos tantas vezes ao mesmo erro que começamos a acreditar em uma mentira que essa quebra é a nossa identidade final. Esta, meus filhos, é a primeira estratégia do inimigo das almas, convencê-los de que o seu pecado os define mais do que o Deus que os criou. Este profundo sentimento de culpa, esta dor espiritual, não é uma aflição moderna. É uma ferida ancestral, um eco profundo e ressonante que tem vibrado através da história da humanidade desde o seu amanhecer. Desde o momento daquela primeira escolha trágica no Jardim do Éden, uma fissura apareceu no espírito humano. Um veneno de dúvida foi introduzido em nossa corrente sanguínea espiritual. A dúvida de que Deus está verdadeiramente do nosso lado, a dúvida de que seu amor é incondicional, a dúvida de que podemos realmente retornar a um estado de graça depois de termos caído. Esta é a mentira antiga, sussurrada, primeiro, no paraíso e ainda sussurrada em cada coração que sente o desespero de sua própria fraqueza. É tarde demais para você, diz o sussurro. O que você fez é sério demais para ser perdoado. Deus pode amar os santos, mas Ele não pode possivelmente amar você depois do que você fez. Tantas almas ao longo da história acreditaram nesta mentira. Elas olharam para essa escuridão de seu pecado e a confundiram com uma noite eterna, esquecendo que o amanhecer da misericórdia de Deus está sempre esperando para raiar. Este é o deserto espiritual de nossos dias, onde inúmeras pessoas vagam sedentas de um amor que acreditam ter perdido para sempre. Elas estão perdidas não porque Deus as abandonou, mas porque aceitaram a ilusão de sua própria condenação. Elas veem sua culpa como uma montanha intransponível, um veredicto final sobre seu destino eterno. E, no entanto, é precisamente nesta escuridão que a verdade mais escandalosa e avassaladora de nossa fé brilha sua luz. Essa verdade é a cruz de Jesus Cristo. O sacrifício da cruz é tão imenso, tão absoluto, que nenhuma miséria humana pode esgotá-lo. Fomos redimidos não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Isto não é poesia, é a realidade fundamental de nossa salvação. A misericórdia de Deus não é um recurso limitado que pode ser esgotado por nossas falhas. É um oceano infinito e furioso, e nossos maiores pecados não passam de uma única gota lançada em suas profundezas. Há esperança, sempre há esperança, pois toda vez que uma alma duvida da misericórdia divina, toda vez que um homem ou uma mulher se convence de que seu pecado é maior que a cruz de Cristo, o verdadeiro perigo espiritual começa. Mas enquanto houver um sopro em nossos corpos, enquanto um único suspiro de arrependimento puder escapar de nossos lábios, os braços do Pai estão abertos, correndo para nos encontrar
como estamos cobertos pela lama de nossas próprias escolhas pobres. Ele me pergunta sobre nossas feridas. Ele busca apenas curá-las. No entanto, é aqui que devemos confrontar o terrível paradoxo que está no cerne de nossa pergunta original. Se a misericórdia de Deus é infinita, como podem as próprias Escrituras, nas próprias palavras de Cristo, alertar sobre um limite? No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, nosso Senhor diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Estas palavras ressoaram como um trovão nas mentes dos crentes por gerações, criando perplexidade e angústia. O que é este pecado imperdoável? O que é esta blasfêmia que não conhece perdão? A resposta, amados filhos, é a chave que desvenda todo este mistério. O ensinamento do Catecismo da Igreja Católica é claro. Não há limites para a misericórdia de Deus. Portanto, o limite não pode vir de Deus. O limite, portanto, deve vir de nós. O pecado contra o Espírito Santo não é um ato específico e horrível. Não é uma queda repetida na mesma tentação. É algo muito mais profundo, mais sutil e mais mortal. É a rejeição definitiva e voluntária da própria misericórdia. É o estado de uma alma que se tornou tão endurecida, tão selada em seu próprio orgulho ou desespero, que se recusa a pedir perdão. É o coração que olha para a mão estendida de Deus e a esbofeteia. Não é que Deus se recuse a perdoar, é o homem que se recusa a ser perdoado. Pense nisso como um quarto trancado. Deus, o Pai misericordioso, está do lado de fora da porta, batendo incessantemente, querendo apenas entrar com sua luz e seu amor. Ele não arrombará a porta, pois nos deu o dom sagrado e terrível do livre-arbítrio. A única coisa que pode mantê-lo do lado de fora é se nós de dentro trancarmos a porta, a barricarmos com nosso orgulho e nos recusarmos a abri-la novamente. Essa recusa é o pecado imperdoável. É imperdoável nem por seu conteúdo, mas porque rejeita o próprio agente do perdão, a graça do Espírito Santo, que nos move ao arrependimento. Esta é a verdadeira tragédia, um coração que se fecha a tal ponto que não deseja mais ser perdoado. É um coração que se endurece no desespero, renuncia a toda esperança e se entrega à falsa convicção de que o perdão me é para ele. Portanto, devo falar-vos agora com o coração de um pai. Muitos de vós, ao ouvir estas palavras, podem ser tomados por uma nova angústia, perguntando-se: eu cometi este pecado? Deixem-me tranquilizá-los com toda a autoridade que me foi confiada. Se você teme ter cometido este pecado, você não o cometeu. O próprio fato de você estar preocupado, a própria presença desse santo temor em sua alma, é um sinal vivo de que o Espírito Santo ainda está soprando dentro de você, ainda o chamando, ainda lhe oferecendo o caminho da reconciliação. O perigo real reside na indiferença fria, no cinismo espiritual, na alma que não sente mais nenhum remorso, nenhum desejo de se aproximar da misericórdia divina. O perdão é um dom que deve ser aceito livremente. É uma dança profunda e bela entre a misericórdia infinita de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus lhe dera
mas nós devemos escolher dar o passo. A porta do seu coração está sempre aberta, mas nós devemos escolher atravessá-la. Se esta mensagem está falando ao seu coração, me apenas curta este vídeo. Quero que você o compartilhe com uma pessoa que você conhece que pode estar carregando um fardo silencioso. Você pode ser o próprio vaso que Deus usa para levar sua misericórdia à vida dela hoje. Nós estivemos juntos na margem de um oceano infinito. A misericórdia ilimitada de Deus, um amor tão vasto que é capaz de engolir toda falha humana. E, no entanto, permanece uma sombra neste horizonte radiante, um aviso arrepiante, que vem não dos teólogos ou dos santos, mas dos próprios lábios do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 31, ecoa através dos tempos com uma gravidade terrível. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Estas não são palavras para serem tomadas de ânimo leve ou descartadas com simples platitudes. Elas nos colocam diante de um abismo de santo temor e exigem nossa mais profunda atenção. Como vosso pastor, venho hoje não para vos mergulhar nesse abismo, mas para iluminar suas profundezas para que nunca caiais nele. Devemos entender o que este pecado realmente é, não para nos aterrorizar, mas para nos armarmos com a verdade que liberta. Então, sejamos perfeitamente claros sobre o que esta blasfêmia contra o Espírito Santo não é. Antes que vossos corações se encham de um terror paralisante, ouvi-me com atenção. Isto nem é um erro cometido num momento de fraqueza ou paixão avassaladora. Não é uma maldição contra Deus proferida num acesso de raiva ou desespero. O apóstolo Pedro, a própria rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja, negou o Senhor 3 vezes num momento de medo covarde. E, no entanto, ele nem só foi perdoado, mas foi restaurado e elevado ao mais alto cargo. Este pecado imperdoável não se encontra numa queda repetida, onde uma alma luta contra a mesma tentação, vez após vez, levantando-se e buscando perdão após cada falha. Tal luta, por mais dolorosa que seja, é um sinal de vida, um sinal de que a vontade de ser bom ainda treme luz por dentro. O pecado imperdoável nem é um ato único e isolado, por mais grave que seja. É algo muito mais profundo, mais sutil e infinitamente mais mortal. Não é um pecado da carne ou um pecado de raiva, mas um pecado da vontade, uma disposição final e estabelecida da alma. O sagrado magistério da Igreja, guiado pela sabedoria dos padres e doutores, ensina-nos que este pecado é, em sua essência, a rejeição consciente, voluntária e obstinada da graça que Deus oferece para o arrependimento. É a recusa definitiva da misericórdia de Deus. Deixem-me explicar isto com uma imagem. Imaginem um homem morrendo de uma doença fatal. Um médico, o maior que o mundo já conheceu, vem a ele com a única cura existente. O médico a oferece gratuitamente, implorando ao homem que a tome e viva. Mas o moribundo, num último ato de vontade, vira, a cabeça, cerra o punho e diz: eu lhe serei curado. Eu recuso a sua cura. Nesse momento, sua morte se torna inevitável. Mas a culpa
É do médico. Faltou poder ao médico para curar? Não. A cura era absoluta, mas foi rejeitada. A morte foi um suicídio, não uma falha da medicina. Esta é a realidade espiritual da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é que a misericórdia de Deus de repente se torne finita ou que seu poder de perdoar encontre um limite. Sua misericórdia permanece um oceano infinito. Pelo contrário, é o coração humano que se fecha a tal ponto aterrador que se torna impenetrável a essa misericórdia. É um coração que se endureceu em pedra. Quando o coração humano se endurece ao ponto de rejeitar a graça da conversão, quando se recusa até mesmo a pedir perdão, quando persiste em seu pecado, negando a própria possibilidade de redenção. Então, se abre um abismo do qual apenas um milagre de escala sem precedentes poderia resgatá-lo. Deixem-me afirmar isto com toda a clareza que posso reunir. Não é que Deus se recuse a perdoar. É o homem que se recusa a ser perdoado. A porta da salvação está selada, mas está selada por dentro. Esta é a tragédia suprema da liberdade humana, a liberdade de dizer um não definitivo e eterno ao Deus, que é um sim eterno para nós. Esta recusa final e catastrófica pode brotar de duas raízes envenenadas. A primeira é o orgulho absoluto. Esta é a alma, que como a antiga serpente declara, não servirei. É o coração que se recusa a reconhecer sua própria quebra, que vê seu pecado nem como uma doença a ser curada, mas como um direito a ser afirmado. Recusa-se a dobrar o joelho, a pedir perdão, porque em sua ilusão acredita que nem precisa de perdão. Declara-se seu próprio Deus, sua própria fonte do certo e do errado. E ao fazê-lo, despreza a própria noção de um Salvador, rejeitando a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Este é o coração frio e desafiador, que não será movido. Mas há uma segunda raiz talvez ainda mais trágica e mais comum em nossa era, o desespero absoluto. Esta é a alma que está tão completamente esmagada pelo peso de sua própria culpa que conclui que seu pecado é maior que a misericórdia de Deus. Esta é a mentira que o inimigo das almas trabalha incansavelmente para cultivar. Ele sussurra à mente cansada: olhe o que você fez. Olhe os destroços da sua vida. Você tentou e falhou 1000 vezes. Não há esperança para você. Você está além do conserto. O sacrifício da cruz pode ser para os outros, mas não é poderoso o suficiente para a escuridão que você carrega. Quando uma alma aceita esta mentira como sua verdade final, quando desiste de toda a esperança de ser perdoada, ela também blasfema contra o Espírito Santo. Insulta a Deus não com orgulho, mas com um desespero que nega seu atributo definidor, seu amor infinito e restaurador. Olha para a cruz de Cristo e a declara insuficiente. Isto, meus filhos, é uma terrível blasfêmia espiritual. Nisto reside a profunda gravidade deste pecado. É o ponto de virada definitivo na relação entre a alma e seu Criador. Uma queda pode ser consertada. Uma ferida pode ser curada. Mas uma rejeição consciente e final do curador é uma morte espiritual auto-infligida. É o momento em que a alma, em sua plena liberdade, corta sua própria linha de vida para a graça.
não é um ato cometido na ignorância ou na paixão, mas uma convicção estabelecida da vontade contra a verdade conhecida e a graça oferecida. Este é o perigo de que falo hoje, não para amedrontar os devotos, mas para despertar aqueles que começaram a derivar para as correntes frias da indiferença ou para as profundezas esmagadoras do desespero. Falo-vos desta realidade porque vivemos em tempos em que muitos corações se esfriam quando a desesperança se disfarça de sofisticação moderna e quando tantos se afastam dos sacramentos e das fontes da graça sem sequer perceber o abismo que se abre sob seus pés. E assim, quero fazer uma pausa aqui e falar diretamente ao coração de quem quer que esteja ouvindo e que agora treme de medo, perguntando-se: meu Deus, eu cometi isto? É tarde demais para mim. Ouça a voz do seu pastor. Se você está fazendo essa pergunta, se você sente esse medo, se há sequer um lampejo de ansiedade em sua alma de que você pode ter ofendido a Deus além do reparo, então você está longe de ter cometido este pecado. Esse medo, esse remorso, esse desejo de reconciliação, estes são os sinais inconfundíveis de que o Espírito Santo ainda está agindo dentro de você. São a prova de que a porta do seu coração ainda não está selada. O perigo real, a luz de alerta vermelha, é uma calma fria e morta, a alma que não sente mais nenhum remorso, que não tem mais nenhum desejo de se aproximar da misericórdia divina que se tornou confortável em sua alienação de Deus. Portanto, não permitam que o desespero crie raízes em vossos corações. A palavra de Deus é clara. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vontade dele é a vossa salvação, não a vossa condenação. Antes de passarmos para a próxima etapa de nossa meditação, onde descobriremos como acolher ativamente esta misericórdia em nossas vidas, quero pedir-vos que realizem um pequeno ato de fé. Se esta explicação aliviou um fardo de medo do vosso coração e o substituiu por uma compreensão mais clara, convido-vos a digitar a palavra verdade na seção de comentários abaixo. Criamos juntos um testamento de que a verdade de Deus não nos escraviza com medo, mas verdadeiramente nos liberta. Nós viajamos juntos ao coração de um mistério aterrador, o pecado que não pode ser perdoado, e descobrimos que sua natureza imperdoável vem não de um limite em Deus, mas da trágica liberdade do homem de recusá-lo completamente. E agora, meus amados filhos, quero que sintam todo o peso daquela escuridão se levantar. Quero que saiam daquela sombra fria e entrem na luz brilhante, inabalável e eterna de uma verdade que forma a própria rocha de nossa fé. Essa verdade é esta: Deus, nunca nenhuma vez na história da criação, se recusou a perdoar uma alma que a ele se voltou. Ele é constitucionalmente incapaz de tal ato, pois sua própria natureza é misericórdia. Sua essência é um amor que corre, que busca, que restaura. A única coisa que já se interpôs no caminho do perdão de um pecador foi a recusa do próprio pecador em voltar para casa. Quero que gravem uma única e poderosa imagem em seus corações. Uma imagem que nos foi dada pelo próprio Cristo e que oblitera a mentira de que devemos primeiro
nos limpar antes de nos aproximarmos do Pai. É a história do filho pródigo. Vejam-no ali, na imundície e no desespero de uma terra estrangeira, tendo esbanjado sua herança e sua dignidade. Ele está ensaiando seu discurso, um apelo desesperado por misericórdia. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus servos contratados. Ele acredita que o melhor que pode esperar é um rebaixamento, um status inferior, uma vida vivida às margens da casa que abandonou. Ele está convencido de que deve reconquistar seu caminho para um estado de aceitação mínima. Mas enquanto ele ainda está longe praticando suas falas, mergulhado em sua vergonha, o Pai o vê. E o que o Pai faz? Ele espera de braços cruzados e com uma expressão severa, exigindo um pedido de desculpas perfeito. Ele deixa o filho rastejar pelo caminho. Não. O Evangelho nos diz que o pai se encheu de compaixão. Ele correu para seu filho, lançou os braços ao redor dele e o beijou. Pensem no escândalo radical deste momento. O abraço vem antes do pedido de desculpas. O beijo do perdão silencia o discurso da indignidade. O pai nem se importa com as falas ensaiadas. Ele se importa apenas com o retorno do coração de seu filho. Ele não diz: primeiro, você deve provar que mudou. Ele diz: tragam a melhor túnica e vistam-na nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Façamos uma festa e celebremos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Este, amados filhos, é o retrato do vosso Deus. Ele é um Deus que corre, ele é um Deus que abraça. Seu amor não é uma reação à nossa perfeição. É a própria coisa que torna nossa restauração possível. Ele não apenas tolera nosso retorno, ele o celebra com a alegria explosiva do próprio céu. Os portões de sua misericórdia não estão meramente destrancados. Eles foram arrancados de suas dobradiças pela força de seu amor na cruz e escancarados por toda a eternidade. A única coisa que pode mantê-lo do lado de fora é sua própria decisão de permanecer na terra distante, acreditando na mentira de que você não é mais bem-vindo na casa de seu pai. Portanto, devo falar à parte de vocês que ainda está de longe hesitando no caminho de casa. Falo ao medo e à vergonha que sussurram a vocês até agora. O medo lhes diz: seu pecado é grande demais. Deus pode perdoar os outros, mas o seu caso é diferente. Ele ficará enojado com o que você fez. A vergonha os veste com os trapos imundos do seu passado e lhes diz: você não pode mostrar seu rosto a um Deus santo. Você deve se esconder. Você é indigno de amor. Estas são as correntes antigas que o inimigo usa para manter as almas em cativeiro. Hoje, com todo o amor do meu coração, como vosso pastor, eu vos imploro, quebrem essas correntes. Abram seus corações para serem perdoados. Não permitam que o medo os paralise ou que a vergonha os silencie. Receber o perdão é um ato de profunda humildade, mas também de profunda coragem. É a coragem de acreditar que o amor de Deus por você é mais real do que seu ódio pelo seu próprio pecado. É a coragem de aceitar que você não é a exceção à sua misericórdia.
Vocês devem entender que o perdão é um dom que requer um receptor. Se eu lhes oferecer um tesouro inestimável, mas vocês mantiverem as mãos cerradas nos bolsos, nunca o possuirão. Não é que eu tenha retirado a oferta, mas que vocês se recusaram a aceitá-la. Assim é com a misericórdia de Deus. Ele a estende a vocês a cada momento, especialmente no sacramento da confissão, aquele trono sagrado da graça, onde o Espírito Santo renova todas as coisas. Me atrasem seu retorno a este sacramento. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quão graves vocês acreditem que seus pecados sejam. O Padre está ali não como um juiz, mas como um instrumento do abraço do Pai. Ele está ali para proferir as palavras que desatam os nós do pecado e restauram a alma em sua radiante beleza batismal. Abrir seu coração é simplesmente sussurrar mesmo agora: Senhor Jesus, estou disposto a ser curado. Estou disposto a ser amado. Eu aceito o dom. Talvez você esteja ouvindo agora e pensando: mas Padre, você nem conhece a minha história. Você nem sabe o quão longe eu fui, onde eu... Permitam-me, então, conduzi-los à grande galeria dos redimidos, ao salão da fama da misericórdia de Deus, e mostrar-lhes que ninguém está longe demais. Olhem para Pedro a rocha. No momento da maior necessidade de Cristo, ele não apenas falhou, ele implodiu espetacularmente. Ele negou até mesmo conhecer o Senhor. Não uma, mas 3 vezes, com juramentos e maldições. Por qualquer padrão humano, sua traição foi absoluta. No entanto, após a ressurreição, na margem do mar, Jesus o procura. Ele não o repreende, nem o envergonha. Ele faz uma pergunta simples 3 vezes para curar a tríplice negação. Pedro, tu me amas? E a cada sim, Pedro não é apenas perdoado, ele é recomissionado. Sua maior falha se torna o fundamento de uma fé mais humilde e mais forte. Suas falhas não são o fim de sua história. Elas podem ser o começo de sua verdadeira missão. Agora, olhem para lá, para Mateus. Ele está sentado em sua coletoria, um lugar que cheira a corrupção e colaboração com o inimigo. Ele era um homem desprezado por seu próprio povo, um pecador público, cuja própria profissão foi construída sobre a injustiça. Jesus não lhe envia uma carta, nem lhe pede para completar um programa de reforma. Ele vai direto à fonte da corrupção, olha-o nos olhos e diz 2 palavras que mudam a eternidade: segue-me. E Mateus se levanta, deixa tudo e segue. Cristo não viu um traidor. Ele viu um evangelista. Ele viu o homem que escreveria o primeiro evangelho. Deus não o define por sua ocupação passada. Ele o chama para sua vocação futura. Voltem seu olhar agora para a mulher chorando aos pés de Jesus, na casa de Simão, o fariseu, a mulher que a tradição há muito chama de Maria Madalena. Ela entra sem ser convidada e realiza um ato de amor escandaloso, lavando seus pés com suas lágrimas e ungindo-os com óleo caro. O fariseu hipócrita vê apenas o pecado dela. Jesus vê apenas o amor dela. Ele declara a todos: seus muitos pecados foram perdoados, pois ela muito amou. Sua quebra, quando trazida à presença de Cristo, torna-se um vaso para um amor tão profundo que ela seria a primeira a chegar ao túmulo, a primeira
a ver o Senhor ressuscitado, a apóstola dos apóstolos. Sua quebra não o desqualifica. É o próprio espaço no qual o amor transformador de Deus deseja se derramar. E, finalmente, se você ainda acredita que é tarde demais para você, olhe para a própria cruz. Olhe para o bom ladrão, um homem cuja vida inteira foi um testamento de crime e violência. Um homem sem boas obras em seu nome, que é justamente condenado e dá seu último suspiro. Ele tem apenas alguns momentos restantes. Ele não pode ser batizado, não pode ir à missa, não pode praticar atos de caridade. Tudo o que ele tem é um sopro. E com ele oferece uma das mais belas orações de toda a Escritura. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual é a resposta do Senhor? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã, não depois de uma longa purificação. Hoje, nesse instante, uma vida inteira de pecado foi apagada por um único momento de fé humilde e desesperada. Meus amados filhos, estas não são apenas histórias comoventes. Elas são o testemunho jurado de Deus, escrito na carne e no sangue da história humana, de que ninguém está além do alcance de sua misericórdia. Seu nome não é Pedro, ou Mateus, ou Maria, ou Dimas, mas sua história está lá entre eles. A misericórdia que os salvou é a mesma misericórdia que está sendo oferecida a você agora mesmo, neste exato momento. Seu pecado não é maior que o pecado deles e certamente não é maior que seu Salvador. Antes de concluirmos, quero convidá-lo a dar um pequeno e corajoso passo para fora das sombras comigo. Se você acredita neste amor radical, corrente e implacável do Pai, se você acredita que a sua misericórdia é para você, quero que você simplesmente digite a palavra casa nos comentários. Que seja uma declaração de que você está voltando seu coração para a casa do Pai. Que seja uma oração por todos aqueles que ainda se sentem perdidos e distantes. Nós estivemos maravilhados diante da galeria dos redimidos, testemunhando a prova irrefutável de que a misericórdia de Deus é uma força implacável e perseguidora que busca o pecador, o marginalizado e o esquecido. A evidência é esmagadora. O testemunho está selado no sangue de Cristo. E, no entanto, a tragédia mais profunda na vida espiritual não é o ato de pecar, mas o ato de se recusar a ser amado depois que o pecado foi cometido. Devemos agora voltar nosso olhar para as consequências devastadoras desta recusa, para o preço imenso que é pago quando uma alma em sua liberdade escolhe permanecer em um exílio autoimposto, enquanto o Pai espera na porta com um banquete preparado. Devemos entender o custo de um coração endurecido. O preço de recusar o perdão de Deus é nada menos que um suicídio espiritual. É escolher viver em uma prisão quando a porta foi escancarada. É escolher morrer de sede enquanto se está sentado à beira de uma fonte infinita. A alma que endurece seu coração, que se convence de sua própria indignidade, a ponto de rejeitar o perdão, não vive em um estado de tristeza humilde. Vive em um estado de tormento frio e desolado. Essa dureza de coração calcifica o espírito, tornando-o incapaz
de receber amor, alegria ou paz. É uma petrificação lenta, onde a alma vibrante e viva se torna um monumento ao seu próprio passado, uma estátua de arrependimento congelada no tempo. Isto, meus filhos, é um inferno na terra, uma ferida auto-infligida que nunca cicatriza, porque o paciente constantemente afasta a mão do médico divino. A mentira sussurrada pelo inimigo é que este sentimento de indignidade é uma forma de humildade, mas é a forma mais insidiosa de orgulho. É olhar para a cruz do Calvário, ver o Filho de Deus sangrando e morrendo pelos pecados do mundo e declarar: meu pecado é maior que isso. Teu sacrifício não é suficiente para mim. É colocar sua própria imundície em um pedestal mais alto que o sangue purificador do Cordeiro. Você não é tão poderoso. Seu pecado, não importa quão escuro, não é maior que o seu Salvador. E, no entanto, apesar da clareza do amor de Deus, as almas continuam a recusar. Para combater este impulso trágico, voltemos mais uma vez à palavra viva de Deus, que serve como uma acusação eterna contra o desespero. Considerem novamente a história do filho pródigo. Focamos tantas vezes no retorno do filho mais novo. Mas contemplemos por um momento o estado espiritual em que ele se encontrava antes de decidir voltar para casa. Ele estava nas profundezas, alimentando porcos faminto e totalmente sozinho. Ele tinha todas as razões para se desesperar. Ele poderia ter concluído: eu envergonhei meu pai além do reparo. Ele certamente me deserdou. Voltar apenas convidaria ao ridículo e à rejeição. É melhor morrer aqui do que enfrentar essa humilhação. Se ele tivesse feito essa escolha, ele teria perecido em seu orgulho e em seu desespero. Não porque o amor de seu pai tivesse se esgotado, mas porque ele se recusou a testá-lo. Seu retorno foi um ato de fé desesperada e humilde contra todas as razões lógicas para ficar longe. Sua história é um testamento permanente de que a única barreira para a casa do Pai é a recusa em dar o primeiro passo em direção a ela. Agora, olhemos para uma figura que muitas vezes ignoramos, um homem que se erguia como um símbolo do poder opressor e pagão que ocupava a Terra Santa, o centurião romano. Este não era um judeu devoto. Ele era um soldado, um comandante de um exército brutal. Um homem cujas mãos provavelmente não estavam limpas. Por todas as contas, ele deveria ter sido considerado longe do reino de Deus. No entanto, quando seu servo está morrendo, ele procura Jesus. E o que ele diz? Ele pronuncia as palavras mais profundas de humildade e fé. Palavras que agora repetimos em cada missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Ele entendeu sua própria indignidade, mas não deixou que isso se tornasse uma barreira. Em vez disso, ele a usou como o próprio fundamento de sua fé no poder avassalador de Cristo. Ele não disse: eu sou indigno, portanto não posso pedir. Ele disse: eu sou indigno, mas sei que vós sois capaz. Jesus ficou tão comovido que declarou que não havia encontrado tal fé em todo o Israel. Este soldado romano, este forasteiro, este pecador, nos ensina uma lição vital, uma verdadeira compreensão de nossa indignidade
não deve nos levar a fugir de Deus, mas a correr em direção a Ele, pois Ele é o único que pode nos tornar dignos. Os evangelhos estão repletos desses encontros escandalosos, momentos projetados para quebrar nossas noções preconcebidas de quem é digno da atenção de Deus. Pensem em Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, um homem que ficou rico fraudando seu próprio povo. Ele era um pária público. No entanto, ele tem um desejo desesperado, quase infantil, de apenas ver Jesus. Ele sobe em uma árvore, fazendo o papel de tolo. E Jesus, passando, olha para cima e faz o impensável. Ele não apenas o perdoa, ele o honra. Ele se convida para a casa do pecador, dizendo: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Jesus nem esperou que Zaqueu completasse um programa de reforma de 12 passos. Ele entrou no coração da bagunça. E esse encontro com a aceitação incondicional foi o que acendeu uma conversão radical no coração de Zaqueu. Ele se levantou e prometeu pagar de volta a todos que havia enganado 4 vezes mais. O amor veio primeiro. A conversão foi seu fruto. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas estão lá para servir como um argumento divino contra as próprias razões que você poderia usar para recusar a misericórdia de Deus. Elas são a prova de que Deus não o vê como você se vê. Então, sejamos claros, as razões que você usa para justificar sua recusa à misericórdia de Deus não são razões válidas. São mentiras tecidas pelo inimigo de sua alma e reforçadas por seu próprio medo. Você diz: eu não sou digno. Deus aponta para o centurião e diz: esse é o ponto de partida perfeito. Você diz: eu tenho que colocar minha vida em ordem primeiro. Deus aponta para Zaqueu e diz: eu virei a sua casa hoje no meio do seu caos. Você diz: meu passado é vergonhoso demais. Deus aponta para o filho pródigo e diz: eu tenho uma túnica de honra esperando para cobrir sua vergonha. Você diz: eu o traí vezes demais. Deus aponta para Pedro e diz: sua maior negação pode se tornar a rocha da minha igreja. O erro fundamental é acreditar que Deus é principalmente um juiz esperando para condená-lo. Esta é uma incompreensão profunda e trágica de sua própria identidade. Ouçam as palavras de São João, capítulo 3, versículo 17. Pois são a declaração de missão do céu. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Seu propósito não é a condenação, é a salvação. Seu desejo não é a retribuição, é a restauração. Ele olha para você não com o olho frio de um promotor celestial, catalogando suas falhas, mas com o coração ardente de um pai que perdeu um filho e fará qualquer coisa para trazê-lo para casa. Recusar sua misericórdia, com base em seu próprio senso de justiça ou indignidade, é incompreender todo o sentido do Evangelho. É rejeitar o Salvador em nome dos próprios pecados que ele veio destruir. Não pague o preço terrível desta recusa. Não escolha uma vida de tristeza endurecida, quando uma vida de graça celebrada está sendo oferecida gratuitamente a você. Meu filho, se esta mensagem o alcançou em sua terra distante, se lhe deu sequer uma nesga de coragem para voltar seu rosto para casa, quero que você faça uma declaração pública desse pequeno passo agora mesmo. Nos comentários abaixo,
quero que você escreva uma palavra retornando. É uma oração por si mesmo e um farol de esperança para outros que possam estar lendo. E, por favor, considere compartilhar esta mensagem. Você não tem ideia de quem em sua vida pode estar morrendo de fome, silenciosamente, acreditando na mentira de que nunca mais poderá voltar para casa. Você pode ser o mensageiro que o Pai envia para lhes dizer que a festa está pronta e Ele está esperando. Nós percorremos um longo e sagrado caminho juntos, meus amados filhos. Viajamos do medo arrepiante do pecado imperdoável à vista deslumbrante da misericórdia ilimitada de Deus. Vimos a evidência nas Escrituras e ouvimos o testemunho dos santos. Sabemos agora, com uma certeza, que deveria fazer nossas almas cantarem que o amor de Deus é um fogo perseguidor e implacável, e seu perdão é um oceano esperando para afogar cada uma de nossas falhas. Mas todo este conhecimento, por mais glorioso que seja, permanece estéril se ficar apenas na mente. Um mapa de um banquete não é o banquete em si, e saber que a cura existe nem é o mesmo que tomar o remédio. As verdades que contemplamos agora exigem uma resposta. Elas exigem ação. O tempo da reflexão está passando. O tempo do arrependimento é agora. E assim, com um coração transbordando de urgência pastoral, desejo descer convosco das alturas deste mistério para os passos concretos, práticos e transformadores que deveis dar para reivindicar a herança que é vossa por direito. Este é um chamado para deixar a terra distante e correr em direção ao abraço do Pai. O primeiro passo, o mais essencial e inegociável nesta jornada para casa, é retornar com humildade e coragem ao sacramento da confissão. Falo deste sacramento não como um dever sombrio ou um tribunal espiritual, mas como o que ele realmente é: o trono da graça, o lugar privilegiado de encontro, o abraço do Pai misericordioso tornado tangível. É o hospital para a alma ferida, onde o médico divino não apenas diagnostica nossa doença, mas aplica o bálsamo curativo da absolvição que ele comprou ao custo de seu próprio sangue. Eu conheço os medos que vos mantêm afastados. Talvez sintam vergonha, acreditando que seus pecados são embaraçosos demais para serem ditos em voz alta. Mas lembrem-se da mulher que lavou os pés de Cristo com suas lágrimas. Seu amor era maior que sua vergonha. Talvez temam o julgamento do Padre, mas vejam-no não como um juiz, mas como um pai que se alegra com o vosso retorno, um instrumento de uma misericórdia que não é sua. Talvez sintam que é inútil, porque cairão novamente. Mas que pai amoroso se recusaria a levantar um filho que cai enquanto aprende a andar, simplesmente porque ele pode cair de novo? Cada confissão, mesmo por pecados repetidos, fortalece vossa alma e reafirma vosso desejo de estar com Deus. Quero convidá-los hoje, com todo o amor do meu coração, como vosso pastor, a não mais adiar este retorno. Não importa se foram meses, anos ou décadas. Não importa quão graves acreditem que seus pecados sejam. O confessionário é o único lugar na terra onde vosso passado perde todo o poder sobre vosso futuro. Como São João nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiem nessa promessa, deem esse passo. Uma vez que a alma tenha sido limpa nas águas do arrependimento,
ela deve ser nutrida para ser fortalecida. Portanto, o segundo passo vital é retornar com um coração ardente ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Amados, a missa não é um costume social ou uma obrigação semanal a ser marcada em uma lista. É o mistério central de nossa fé. É o Calvário tornado presente cada vez que participamos da Santa Missa, cada vez que recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Dignamente, nossas almas são infundidas com a vida divina. Somos fortalecidos contra a tentação, unidos mais intimamente a Cristo e à sua Igreja, e recebemos um antegozo do banquete eterno do céu. O altar é a fonte onde a alma sedenta encontra a água viva que nunca seca. Exorto-vos, restaurem o amor pela Eucaristia em vossas famílias. Reivindiquem o domingo não como o fim de semana, mas como o coração sagrado da semana. Ensinem vossos filhos nem apenas a assistir à missa, mas a vivê-la, a entender o milagre que se desenrola diante de seus olhos. Se a missa retornar ao centro de nossos lares e de nossos corações, a chama da fé não se extinguirá em nosso mundo. Mas nossa reconciliação não pode parar na balaustrada do altar. Nosso retorno a Deus não pode ser um assunto solitário, uma transação privada entre a alma e seu Criador. Para ser autêntico, deve irradiar para fora e transformar todos os nossos relacionamentos. Isso nos leva à necessidade crucial de reconciliação com nossos vizinhos. Pensem na Santa Cruz. Ela tem uma viga vertical, que representa nosso relacionamento com Deus, e uma viga horizontal, que representa nossos relacionamentos uns com os outros. Uma cruz com apenas a viga vertical não é uma cruz. Vosso relacionamento com Deus está incompleto e inautêntico se não for expresso em perdão e amor pelas pessoas que Ele colocou em vossa vida. Quantas famílias hoje estão fraturadas pelo ressentimento silencioso? Quantas amizades foram destruídas pelo orgulho? Quantos casamentos foram feridos por palavras duras e pela recusa em perdoar? As palavras de Nosso Senhor no Evangelho de Mateus não são uma sugestão, são uma condição. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Não há ato maior de humildade cristã do que oferecer perdão a quem vos ofendeu e buscar perdão de quem ofendestes. Convido-vos, amados, nesta mesma semana, a serem embaixadores da reconciliação de Cristo. Estendam a mão, façam a ligação, escrevam a carta. Sejam os primeiros a dizer: desculpe-me. Sejam um reflexo vivo da misericórdia que vós mesmos tão desesperadamente buscais de Deus. Finalmente, esta jornada de arrependimento culmina em uma vida de oração ativa e caridade concreta. Devemos orar não apenas por nosso próprio perdão, mas por todos aqueles que ainda estão perdidos, por todos aqueles que estão lutando na escuridão do pecado e do desespero, por toda a alma que acredita ser imperdoável. Tornemo-nos intercessores uns pelos outros. E aqui, permitam-me recordar o poder daquela oração simples, mas profunda, o Santo Rosário. O Rosário é uma arma poderosa contra o desespero. A cada Ave Maria,
pedimos à Mãe de Misericórdia, que esteve ao pé da cruz, que rogue por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Convido-vos a rezá-lo em família, a restaurar em vossos lares a beleza desta oração compartilhada. E esta vida de oração deve inevitavelmente transbordar para uma vida de ação. A fé sem obras, como nos diz São Tiago, está morta. Portanto, orar e participar dos sacramentos deve nos levar a amar mais e melhor aqueles que nos rodeiam. Exorto-vos a visitar os doentes, a ajudar os pobres, a consolar os tristes, a defender os nascituros, porque em cada um deles se esconde o rosto de Cristo que disse: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Uma conversão autêntica não permanece no reino das palavras e dos sentimentos. Ela transforma toda a vida em um ato de amor. E assim, neste instante sagrado, onde o chamado do céu encontra a audição do vosso coração, quero conduzi-los em uma oração. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito. Um coração contrito e humilhado é tudo o que é necessário. Convido-vos a fechar os olhos e a repetir estas palavras depois de mim, seja em voz alta ou no santuário de vossa alma. Oremos. Senhor Jesus, ouvi o vosso chamado. Tenho vivido longe de vós, numa terra de minha própria criação, e minha alma está cansada. Creio que a vossa misericórdia é maior que o meu pecado. Creio que viestes não para me condenar, mas para me salvar. Neste momento, eu renuncio ao meu pecado e volto para vós com todo o meu coração. Perdoai-me, Senhor, purificai-me em vosso precioso sangue. Enchei-me com o vosso Espírito Santo e dai-me a graça de me aproximar do sacramento da confissão. Não permitais que eu me desvie de vós nunca mais. Hoje eu aceito a vossa misericórdia. Eu escolho voltar para casa. Amém. Meus amados filhos, se acabaram de rezar essa oração com sinceridade, vocês abriram uma porta espiritual. Vocês começaram a jornada para casa. Mas é apenas o começo. Agora vocês devem dar os passos concretos que discutimos. Busquem a confissão. Voltem à missa. Perdoem aqueles que vos feriram. Rezem o rosário. Sejam testemunhas vivas desta misericórdia. E agora, se foram corajosos o suficiente para rezar essa oração comigo, peço que sejam corajosos o suficiente para fazer mais uma coisa. Me deixem que vossa decisão permaneça no silêncio. Na seção de comentários abaixo deste vídeo, quero que escrevam simplesmente as 3 palavras: a misericórdia é real. É um testemunho pessoal da graça que acabaram de receber, mas mais importante, será um sinal poderoso de esperança para outra pessoa que esteja navegando, sentindo-se perdida e sozinha. Vosso testemunho pode ser a própria faísca que acende o retorno dela. Enchamos este espaço com um coro de vozes declarando que o nosso Deus é um Deus de perdão. Meus amados filhos e filhas da Santa Igreja, chegamos agora ao final de nossa jornada sagrada. Caminhamos juntos à beira de uma questão aterradora e não caímos no abismo do desespero. Em vez disso, fomos amparados pelas mãos fortes de um Pai amoroso. Começamos com um sussurro de medo que ecoa na alma de todo homem e mulher. Qual é o pecado que Deus não pode perdoar? E agora, de pé aqui, sob a luz inabalável do Evangelho,
temos a nossa resposta. Uma resposta, ao mesmo tempo, séria e libertadora. A resposta foi gravada em vossos corações. O único pecado imperdoável é aquele que se recusa a ser perdoado. Não é um ato cometido num momento de fraqueza, mas um estado final e determinado da vontade, um coração, que se tornou tão impenetrável pelo orgulho ou pelo desespero que cela suas próprias portas contra o bater do médico divino. É a alma que olha para o oceano infinito da misericórdia de Deus e tragicamente escolhe morrer de sede em sua margem. Esta é a verdade central e esmagadora que devemos levar de nossa meditação. A misericórdia de Deus não é um bem limitado, é a sua própria essência. O sacrifício de seu filho na cruz foi um ato de amor tão cósmico e absoluto que criou um tesouro de graça que jamais poderá ser esgotado. Diante desta realidade, nossos maiores pecados são apenas um grão de areia, nossos passados mais vergonhosos, apenas uma sombra que se desvanece ao sol da manhã. Vimos a prova na vida dos santos em Pedro, cuja tríplice negação foi transformada em uma tríplice missão de amor. Na Madalena, cuja fragilidade se tornou o vaso para o primeiro anúncio da ressurreição. No bom ladrão, cujo último suspiro se tornou o seu primeiro no paraíso. O testemunho do céu é unânime e estrondoso. Deus não recusa o perdão. Ele corre em direção ao pecador. Ele chora por seus filhos perdidos. Ele anseia pelo nosso retorno com uma paixão que mal podemos compreender. A única coisa em todo o universo que pode deter esta torrente de misericórdia é o nosso próprio não, livre e definitivo. O perdão é um dom, e um dom, para ser possuído, deve primeiro ser recebido. A porta da salvação está sempre aberta, mas devemos escolher atravessá-la. E qual é, então, a nossa tarefa agora? Ao nos prepararmos para deixar este momento compartilhado de reflexão e retornar ao campo de batalha de nossas vidas diárias, não basta simplesmente entender estas verdades. Devemos encarná-las. Somos chamados agora a nos tornarmos sacramentos vivos da própria misericórdia que contemplamos. Portanto, eu vos chamo com toda a autoridade e amor do meu ofício a tomar uma decisão aqui e agora, neste instante sagrado. Tomai a decisão de viver como uma pessoa reconciliada. Isto significa que deveis depor o pesado fardo do passado que tendes carregado. Deveis silenciar a voz do acusador em vossa própria mente, que vos diz que sois definidos pelos vossos piores momentos. Deveis escolher ver-vos como o Pai vos vê, como seu filho amado, vestido de honra por quem ele teria sacrificado tudo. Isto não é arrogância, é a humildade de aceitar um dom de valor infinito. Convido-vos agora, como um testemunho desta decisão, a participar na vida da Igreja. Eu quero ouvir de vós. Na seção de comentários, abaixo desta mensagem, peço-vos não uma simples palavra, mas um pedaço de vosso coração. Compartilhai com nossa comunidade qual parte desta mensagem falou mais diretamente à vossa alma. Foi a imagem do Pai que corre a história de um santo em particular. A compreensão do pecado imperdoável. O vosso testemunho não será um comentário estéril numa tela. Tornar-se-á um farol de luz para outra alma, que talvez esteja navegando por estas mesmas palavras
em seu próprio momento de escuridão. E a vossa coragem poderá ser exatamente o que inspira a dela. Além disso, exorto-vos a levar esta mensagem de reconciliação para além deste momento. Vivei uma vida aberta ao perdão, não apenas de Deus, mas dos outros. E sede um agente desse perdão em vossa própria família, em vosso local de trabalho, entre vossos amigos. Num mundo dilacerado pelo ressentimento, sede aquele que constrói pontes. Numa cultura que se apega a rancores, sede aquele que oferece o dom escandaloso de um novo começo. E agora, unamos nossos corações e vozes como uma só família, elevando uma oração final ao trono da graça, uma oração por nós mesmos e pelo mundo inteiro. Oremos, ó Deus, nosso Pai misericordioso, nós nos apresentamos diante de vós no final desta meditação, com os corações repletos de temor e gratidão. Agradecemos pelo dom de vosso Filho, Jesus, cujo sacrifício na cruz nos abriu as portas do paraíso. Agradecemos pelo Espírito Santo, o advogado e consolador, que trabalha incessantemente em nós, chamando-nos ao arrependimento e guiando-nos a toda a verdade. Senhor, nós oramos por cada alma que ouviu esta mensagem. Para aqueles que têm vivido com medo, concedei-lhes a paz. Para aqueles que foram esmagados pela vergonha, concedei-lhes a coragem para se levantarem. Para aqueles que endureceram seus corações no orgulho ou no desespero, nós vos suplicamos, Senhor, por um milagre da vossa graça, amolecei o que é duro, aquecei o que é frio, guiai o que se desviou. Perfurai seus corações com a flecha do vosso amor e atraí-os de volta ao vosso abraço. Oramos especialmente pela cura e reconciliação de nossas famílias. Onde há divisão entre maridos e esposas, derramai vosso espírito de perdão. Onde há amargura entre pais e filhos, construí pontes de entendimento. Onde há silêncio e estranhamento entre irmãos, inspirai palavras de paz. Que nossos lares deixem de ser lugares de julgamento e se tornem verdadeiras igrejas domésticas, santuários de misericórdia, onde cada membro se sinta seguro, amado e estimado. Também elevamos a vós as nossas comunidades e o nosso mundo. Perdoai-nos pelos muros que construímos entre nós, baseados em raça política ou credo. Limpai nossas sociedades do veneno do ressentimento e do desejo de vingança. Inspirai nossos líderes a serem instrumentos de justiça e paz. E despertai em todas as pessoas um profundo desejo de reconciliação autêntica para que possamos construir uma civilização do amor, fundada na verdade de que todos somos vossos filhos. Pedimos tudo isto pela poderosa intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia e Refúgio dos Pecadores, e fazemos esta oração em nome daquele que nos ensinou a chamar-vos de Pai Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E antes de conceder a bênção final, quero dizer-vos com ternura e solenidade, não deixeis que este seja o fim. Esta mensagem não é um evento único, mas um convite a um novo modo de vida. Não percais a próxima palavra do vosso Santo Padre, um guia do coração da Igreja para o coração da vossa família. Encorajo-vos a inscrever-se neste canal para que esta luz continue a alcançar mais lares. E exorto-vos, compartilhai esta mensagem.
Vós não podeis saber quem em vossa vida está vivendo em desespero silencioso, acreditando na mentira de que está além do perdão. A vossa partilha pode ser a mão de Deus estendendo-se a essa pessoa. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos seja benigno. O Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.